Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula do nosso curso do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis. E agora, professor, agora a gente vai falar dos líderes, né? Professor, o que que isso aqui são líderes? São líderes, né? São líderes de bancada, tá? Líderes de bancada, líderes do bancada, né? E entre outros, né? Por quê? Porque é um colegiado, né? O parlamento, ele é um colegiado, então nós temos os líderes, né? Então, líderes vai ser líder de um grupo, tá? Regimento interno. Professor, material, como sempre, aqui está o link, tá? Você clica nesse link aqui, tá? Você vai ter acesso. Professor, aonde que nós estamos? Exatamente aqui, ó, título 4. Nosso curso, nós teremos o quê? 14 partes. Então, cada parte representa um título, né? Esse título dos líderes é um título único, um título bastante menor aí, um título pequeno, né? É um título pequeno. Vamos direto para a lei aqui. Então, a aula vai ser super rápida, né? Dos líderes, título 4, ó. O que é o líder? O conceito de líder, isso aqui é importante, hein? Líder é o porta-voz de uma representação partidária e o intérprete autorizado das decisões da bancada junto aos órgãos da Câmara. Então, isso é o líder, né? Então, ele é o porta-voz de uma representação. Tá? Então, essa representação ela é bastante ampla. Pode ser da representação ruralista, pode ser de um partido político, pode ser líder do governo, pode ser líder da oposição. É um grupo, ele é o porta-voz, né? Porta-voz aí, tá? De uma representação partidária. Ó. E detalhe, o líder, ele é autorizado, ó, ele é autorizado, tá? Ele é autorizado ser o intérprete das decisões de sua bancada. Cada representação partidária deverá indicar a mesa. Então, professor, quem que escolhe a mesa? Como é que a banca vai cobrar isso? Ele vai falar o seguinte, né? Ele vai falar o seguinte, né? A banca, né? A banca vai falar que o líder vai ser nomeado pelo presidente da mesa diretora. Errado. Né? Quem que indica o líder? Vai ser a própria representação. Então, a representação vai se reunir e vai escolher o líder e o vice-líder. Então, deverá indicar a mesa em documento subscrito pela maioria dos membros das respectivas bancadas partidárias no início da legislatura, os respectivos líderes e vice-líderes, né? Aí, ó, líder e vice-líderes para ser representação. Professor, por que tem isso? Por organização, cara, né? Você já pensou que cada um lá fosse líder de si mesmo? Cara, não ia ter condições, né? Isso aqui é uma questão de organização, até para organizar o debate, né? Vamos lá. Caso haja substituição das lideranças de bancada, tá, diferentes das previstas no parágrafo 1º deste artigo, as representações partidárias deverão novamente indicar à mesa o nome das lideranças que, por determinações da bancada, o substituirão. Ou seja, professor, é permitido substituir os líderes? Sim. Quem que decide isso? A própria bancada. A bancada, ela é soberana. A bancada, ela é soberana. E aqui a gente vai ver, inclusive nessa aula, professor, qual que é a vantagem de ser líder? Você tem umas prerrogativas de liderança, a gente vai falar sobre isso. Na falta de indicação que determina o parágrafo 1º, ou seja, na falta da bancada não indicar o líder e o vice-líder, considerar-se-ão líder e vice-líder, respectivamente, o primeiro e o segundo vereadores mais votados de cada bancada. Olha, isso aqui é importante, ó. Muito importante, tá? Professor, a bancada não indicou, o partido político não indicou. Então, quem que vai ser o líder? O primeiro mais bem votado e o segundo mais bem votado, né, de cada bancada. Esse votado aqui, cara, é votação lá do Tribunal Regional Eleitoral, beleza? Do processo eleitoral. Os líderes serão substituídos nas suas faltas, licenças ou impedimentos pelos vice-líderes, né? Professor, então o que acontece aqui? O que é o vice-líder? O vice é o papel do vice no Brasil. No Brasil a gente tem um sistema presidencialista. Isso é já cultural. Tá? Então o vice sempre o quê? O substituto imediato do líder. E claro que aqui não vai ser diferente. Tá? É de competência do líder, além de outras atribuições regimentais expressamente conferidas. Professor, por que o povo quer ser líder? Exatamente pelo parágrafo 3º. Por quê, professor? Porque o líder, ele vai ter o quê? O líder ele vai ter aí algumas prerrogativas. Olha só, primeira, indicação de membros efetivos da comissão permanente ou especial e os substitutos em caso de falta ou impedimento. Então, o líder de bancada, tá? Preste muita atenção nisso, tá?
o líder de bancada que vai indicar os membros da comissão permanente e especial, né? Professor, aonde que está aqui no regimento interno os detalhes da comissão permanente? Cara, comissão permanente especial vai ser objeto da próxima aula, inclusive título 6. Beleza? O líder poderá usar a palavra em qualquer fase da sessão, olha, ó. Aí o líder, ó, a prerrogativa do líder, poderá usar a palavra em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 minutos, para declaração ou comunicações relativas à sua bancada ou ao partido a que se pertence, quando, pela sua relevância e urgência, interesse ou conhecimento da bancada. Então, vamos lá, que vai entrar em regime de votação. Então, a liderança tem o direito à voz, né, a falar, e lá ele fala, tá? A bancada tal, não sei o que, a representação, o partido, nós indicamos pelo voto sim. Nós nos posicionamos pelo voto sim. Aí, né, aí os liderados seguem se quiser, né? Tá? Outra, usar a palavra preferencialmente, olha aí, outra prerrogativa de líder, para encaminhar votação e transmitir o pensamento da bancada. O uso da palavra, na hipótese prevista nesse artigo, poderá ser delegado a qualquer dos liderados mediante a comunicação à mesa, né? Olha que coisa interessante, né? Então, o que acontece? A liderança aí, ela tem essa prerrogativa. Às vezes, o líder, ele pega, né? E ele passa, né? E ele passa aí, né? Ele passa a sua palavra para outra pessoa, né? E aí, eu vou fazer um enriquecimento aqui da aula, né? Tá? Eu vou fazer um enriquecimento aqui da aula para vocês aí, nesse sentido, tá? Mas quando teve um deputado federal aqui chamado Vitório Gale, tá? Ele era do PSC. Eu não me lembro mais aí qual que foi a legislatura. Ele foi eleito deputado federal, ele era do PSC, ele era o líder de bancada do PSC no Congresso Nacional, tá? Lá na Câmara dos Deputados, e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fazia parte desse partido naquela época, né? E no regimento interno da Câmara Federal, tá, todos os dias o líder de bancada tinha, tipo, lá 20 minutos para exposição da sua fala. O que acontece? Ele passava, né, o direito da sua fala para o Jair Messias Bolsonaro, para ele se manifestar, né, para ele falar, para ele ter mídia, para ele se posicionar, né? Então, isso aí é uma das prerrogativas do líder. Caso real aí, eu não estou falando isso com intenção partidária X e Y, isso aqui é somente para o enriquecimento da aula, para passar para você a importância, né, se um dia você for vereador aí, ou deputado, da importância de ser líder. E, finalmente, o último assunto aqui, ó, as lideranças partidárias não poderão ser exercidas somente pelo presidente da mesa. As lideranças partidárias não poderão ser exercidas, atenção, ó, pelo presidente da mesa diretora, ó. Tá? Então, o presidente da mesa não pode ser liderança partidária. Importante, questão de prova. O disposto na letra D do artigo, desse artigo anterior, não se aplica durante o tempo correspondente da ordem do dia, que figura as proposições do regime de urgência, salvo para manifestação sobre matéria constante. O que é a letra B? É aqueles 5 minutos que ele tem direito, né? Então, quando for na ordem do dia, ele não se aplica, né? Beleza, né? O líder poderá, sempre que julgar necessário, né, requerer verbalmente a suspensão dos trabalhos por até 30 minutos improrrogáveis para exame da matéria em discussão, né? Olha outra prerrogativa do líder, né? Então, sempre poderá pedir o quê? Requerer verbalmente a suspensão para os trabalhos por 30 minutos. E é o tempo que tem para ele ir lá, sentar e conversar, né, com os membros de sua bancada. Então, esse aqui é o papel da liderança, né, bem definido aqui no regimento interno. Beleza? Vou encerrar essa aula bastante curta aí. A gente falou da liderança. Valeu! Tchau, tchau! Clique like.